Eu não conheço esse jogador, tanto pessoalmente, como profundamente da questão de profissional, enfim, mas eu me identifiquei demais com ele essa semana, pela questão que aconteceu com ele e também aconteceu comigo. Se você não tá sabendo o que que eu tô falando sobre racismo. Já aconteceu com você também? Independente da sua cor, tá? Pode ser preto, negro, enfim, ou enfim, qualquer outro gênero, mas o racismo, ele não necessariamente é apenas a questão da cor. É isso que eu quero que você entenda. Você já sofreu racismo? Comenta aqui pra mim. Por que que eu tô falando que eu me identifiquei com ele? Ele mesmo aqui, né, sendo uma pessoa bem conhecida, uma pessoa que tem um poder aquisitivo muito extraordinário, diferente de mim, com certeza diferente de você, mesmo assim ele ainda não escapou de ser ofendido, de ser humilhado pela questão da cor dele. Por que que eu tô falando que eu me identifico com ele? Quando eu era criança, vou abrir aqui o meu coração pra você, porque já tem um bom tempo que eu já tô aqui, e a gente é amiga ou amigo, enfim, e é uma coisa que são pra poucas pessoas que eu falo isso. Então eu vou comentar aqui e vou falar pra você. Eu sou adotada. É, eu sou adotada, eu tenho 3 irmãs, e dessas 3 irmãs, eu sou a única que sou negra. Até aí tudo bem, porque o meu vô, ele é negro. Minha família não tem racismo, não tem esse preconceito de nada, graças a Deus. Agradeço demais a minha avó e minha mãe por ter me dado minha vida, porque se não fosse elas eu tinha morrido. Eu falo isso pra minha filha, se não fosse elas eu tinha morrido. Enfim, das 2 eu sou branca, ou perdão, das 2 eu sou negra, né. E um dia em questão, por que que eu tô falando que eu me identifico com ele? Eh, eu estava limpando a frente lá da casa da minha mãe, normal. Eu tinha uns 7, 8 anos, no máximo 9, se eu não me engano, é por isso que eu lembro. Eu acho que também coisas que ficam marcado na gente, a gente acaba lembrando. E estourou um cano que vinha do banheiro e ia até para a área. Como eu limpei a área, porque estava suja demais, o pedreiro tinha quebrado, estava vazando água, e eu estava limpando a frente, a casa que a gente morava era alugada. E aí minha mãe pegou e falou assim: "Provavelmente vai vir ou o inquilino, né, o dono da casa, ou o pedreiro aqui pra ver certinho o que tá acontecendo". Tudo bem. Eu nunca tinha visto o dono da casa, nunca tinha visto o dono da casa. E eu cheguei na estava lá limpando, ele chegou, pegou e falou assim: "A sua patroa tá aí?". Eu tinha, igual eu falei, vamos pôr aí 9 anos no máximo. "A sua patroa tá aí". Isso na época, quando eu era criança, me feriu tanto. Tô com 36 anos. E até hoje eu lembro disso. Enfim, cresci, né, ainda continuei tendo preconceito pela questão do meu cabelo, ainda, né, um monte, mas eu acho que esse me feriu mais por ser uma pessoa adulta falar pra mim. Um adulto falar isso pra mim. E eu sou uma criança na época, né, ser uma criança escutar isso: "Sua patroa tá aí". Olha só, quando eu vi esse homem, foi um homem que falou isso, né, um senhor mais velho, ele na época ele era mais velho. Quando eu vi ele na rua, mesmo na mesma calçada, eu atravessava, porque eu não queria passar na mesma calçada que ele. Teve uma época em questão, um dia, aí já era mais mocinha, eu estava passando e ele mexeu comigo, me chamou de morena tã-nã-nã. Eu dei uma olhada pra ele tão fulminante, sabe aquela que você olha e você chega e a pessoa entende que ele ficou sem graça, porque estava ele e os amigos dele, sabe, aqui na minha cidade que tem poder aquisitivo. Não longe disso, cresci, né. Com 26 anos, eu tive a minha filha. E eu estava na cidade com a minha mãe, em Bauru. Ela morava lá, em Bauru. E eu fui no mercado com ela, vai vendo, com 26 anos. Eu estava lá com ela, e ela estava na frente com o meu padrasto,
e eu estava atrás com a minha filha nos braços. Se você não sabe, a minha filha nasceu branca. Vou deixar a fotinha dela, que é a coisa mais linda. Ela nasceu do jeito que eu sempre quis. Tanto que eu até brincava com as minhas irmãs, porque uma das princesas da Disney era a Branca de Neve. Eu queria ter uma filha. Gente, eu era criança, tá? Pelo amor de Deus. Eu queria ter uma filha igual a Branca de Neve. Branca, do cabelo preto, da bochecha vermelha. Olha, minha filha, o jeito que nasceu. E a minha irmã falava assim que a minha filha, né, o meu filho, ia nascer com cabelo ruim. Coisa de criança, mas você sabe que no fundo pode ser verdade, né? Olha como minha filha nasceu. Coisa mais linda, igualzinho. Sim, igualzinho não, é parecido com a Branca de Neve. Branca, da bochecha vermelha, da boca vermelha, do cabelo preto e liso. Tá. Nada parecida comigo, né? Sei. Voltando lá pro Bauru. Eu estava atrás com a minha mãe, né? Minha mãe na frente, meu padrasto na frente, eu estava atrás com a minha filha. Ela chama Ana Mel. Eu estava com a Ana Mel nos meus braços e estava vendo as coisas lá no mercado. E de repente chegou uma senhora. Ai, que lindo esse nenê! No caso, era minha filha, né? Ai, que lindo esse nenê. É da sua patroa? Mais uma vez. Qualquer agora, o racismo foi por causa da minha filha. Porque ela é branca. Na época ela era branca. E eu não sou branca. Meu cabelo, na época, tinha ali, era procedimento químico. Minha mãe ficou muito brava na hora. Muito brava, muito, muito, muito brava mesmo. E eu não deixei ela ficar olhando minha filha. Peguei e saí assim, meu padrasto já ficou segurando a minha mãe. Por isso que eu falo pra você que eu me identifico. Mas não só com ele, sabe? Eu não me identifico só com. Não sei nem falar Amapeba, Amapê. Eu não me identifico só com ele. Eu me identifico com tudo. Com qualquer tipo de preconceito. Eu sei como é ruim você escutar da pessoa aquelas palavras. Como eu falei pra você, eu tinha 9 anos. E agora, com 26 anos, né? Eu escutei de novo. Dói. Dói a gente ter que provar o tempo todo que a gente é mais do que pela nossa cor ou pelo nosso gosto, nosso gênero, enfim. Dói demais. Um dos motivos que eu quis entrar na transição capilar era por isso também, sabe? Pra mostrar pra ela, pra minha filha, que todo mundo é bonito de qualquer jeito, independente do seu cabelo, independente do que for. E eu acho que eu consegui, sabe, colocar isso na cabeça da minha filha. Minha filha, ela é extraordinária nessa questão, sabe? Ela não tem preconceito, ela não faz bullying. E não é só porque é minha filha, não. Aí você fala, ah, é mãe, mãe. Não. Eu já escutei gente, crianças mesmo, vieram falar pra mim. Então, isso, sabe, é muito gratificante. Demais. Você escutar que a sua filha é um amor, que a sua filha é isso, que a sua filha. E teve situações na escolinha dela mesmo, dessa questão de bullying, ela tá lá, ela defender. Ela mesma fala que ela quer adotar uma criança por causa de mim. Quantas vezes ela já falou isso pra mim? Que ela vai crescer, ela vai trabalhar e que ela vai adotar uma criança. E eu fico tão feliz, sabe? De verdade, eu fico muito feliz dela falar isso. Enfim, essa situação, esse assunto me machuca demais, sabe? Mesmo eu passando pela transição que eu falo pra você, tem que ser forte, isso, aquilo, outro, mas tem coisas que, se eu fico falando, não dá pra mim não chorar. Não dá pra mim não me emocionar pela questão de tudo que aconteceu comigo, sabe? Isso me machuca, de verdade. E me machuca demais ainda ver uma pessoa sendo maltratada, sendo humilhada pela cor, enfim. Muitas e muitas vezes lá na escola onde eu trabalho, eu já defendi meninas, já fui, enfim, que eu não gosto. E algumas delas, elas falam que eu sou referência. Isso é tão gratificante. Desculpa, de verdade. Eu só queria fazer esse vídeo mesmo para falar um pouquinho que, independente da classe social, enfim, do mundo, ainda vai continuar esse racismo. E a gente tem que ser forte. Quando eu falo para você que a transição capilar, ela ensina a gente a ser forte, é para isso. Para você ser forte
Pra você ser forte e pra você conseguir passar essa força pra outras pessoas, pra você escutar isso que eu já escutei. "Nossa, você é minha referência". Isso foi tão gratificante. Aí lembrei aquela menina lá na escola que sofreu bullying, aquela menina lá em casa que é sua patroa, aquela pessoa que falou lá: "É da sua patroa esse nenê". E aí você escutar de uma pessoa falar assim, que você não foi só uma, tá, não é querendo me gambar não, mas várias pessoas falam: "Nossa, você é minha referência". E pessoas que eu ainda nem conheci. Uma vez eu tirei foto lá na escola, uma mulher pegou e falou isso, que ela viu uma foto, estava todo mundo lá, todos os professores, e ela falou que tinha uma morena do cabelo assim, nã e que ela parecia ser tão legal, isso, aquilo, outro. Aí a professora pegou e falou assim: "Não, realmente, ela tudo isso que você sentiu pela foto dela, ela é". E de verdade, gente, eu tento eu tento não julgar ninguém, não julgo ninguém, porque quem sou eu pra julgar? Quem sou eu pra falar de alguém, de alguma coisa, de ter preconceito, de nada, sabe, assim, de nada, 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 nada mesmo. Eu gosto de saber a história, de saber o porquê que a pessoa é assim. Claro que muitas vezes não vai dar pra consertar, porque se nem, né, Jesus conseguiu consertar o mundo, Deus, enfim, quem sou eu? Mas eu tento ser o mais, ponderar o mais possível, sabe, entender o lado da outra pessoa. E quando eu vi esse racismo, né, que aconteceu com esse jogador, eu falei: "Meu, até com ele acontece isso. Olha o patamar que ele tá, olha onde ele tá", né, assim, ganha milhões, mora em outro país, vive de um jeito, assim, né, completamente diferente da minha realidade, com certeza acho que da sua realidade também, e mesmo assim ele ainda sofre racismo. Não só ele, né, parece que outro dia essa semana também teve um outro, acho que é da Inglaterra, agora eu não sei o nome desses jogadores. Na verdade eu não acompanho, eu tô acompanhando mais agora por causa da Copa. Então eu espero assim, que se você tá passando pela transição, por esse processo de transição capilar, ou se você já passou pelo esse processo de transição capilar, que você continue sendo forte, que você consiga ajudar outras pessoas, que você também seja referência e que você só quero que você entenda uma coisa, você não tá sozinha. Tá? Não tá sozinha. Eu também já passei por muita coisa, como eu acabei de falar, criança, depois de mais velha, quando eu entrei no processo de transição capilar, só que uma coisa que eu sempre falo: ninguém tem o direito de maltratar ninguém. As pessoas gostam de falar as coisas e não entendem que muitas vezes vai machucar. Então, quando você estiver passando aí por esse processo de transição capilar, ou você tá aí na questão de cabelo, não saber cuidar da identidade que você tem, que é linda, perfeita, seu cabelo é perfeito. E se tá tudo bem se você quiser fazer progressiva, porque eu também já quis fazer progressiva, é normal. Mas só quero que você entenda uma coisa: isso vai passar, sabe? Tudo isso vai passar. Desculpa por esse vídeo, eu acho que ele saiu mais com um desabafo, né? Espero que vocês tenham gostado. Compartilha com as amigas que também tá passando por esse processo de transição capilar, que tá sendo difícil pra ela, que eu sei como que é. Não me deixa de me seguir lá no Instagram, no TikTok, enfim, todas essas redes eu vou deixar tudo aqui embaixo pra você. E é isso. Grande beijo.